Ainda estamos no clima de Páscoa. É, minha gente bonita. Tá pensando o quê? A Páscoa do nosso Deus a gente ainda vai comemorar bastante, viu? Bastante mesmo. Que alegria estarmos aqui, mais um programa, bendita hora para você. Esse aqui é disparado o melhor horário que nós temos ao vivo de uma programação aqui na Rede Vida e Televisão. Chama todo mundo, corre aí, dá tempo, porque hoje nós temos várias notícias bem interessantes para a gente discutir, com uma bancada aqui maravilhosa, escolhida a dedo pro padre aqui, ó, a dedo. Só não tem palmeirense aqui, só eu que sou palmeirense aqui, tá? Você vê como é que tá as coisas aqui, hein? Tá maravilhosa. Ó, antes de mais nada, antes de apresentar esses meus convidados maravilhosos, que eu amo mesmo, eu quero que você venha junto com o padre e vamos colocar tudo nele, no nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor, hein? Muito bem, gente, olha só. Nessa terça-feira aqui maravilhosa, eu tenho a honra de trazer aqui agora essa apresentação bonita, hein? À minha esquerda aqui e à sua direita, ela, a doutora Raquel Galinatti, que ela é delegada de polícia, mestre em filosofia, tá aqui. Doutora Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, padre. É uma alegria tê-la aqui, Satisfação viu? e a honra minha, toda minha. Isso, muito obrigado, viu? Doutora, ó, Barba, fica de olho aí, calma aí, hein, Barba. Ó, delegado, hein? Cuidado, hein? É. Aqui, ó, também do meu lado esquerdo, ele que já é da casa, olha, queridíssimo de todos nós aqui na Rede Vida e Televisão, e brother do padre, né? Meu querido doutor em ciência da religião, Antônio Siqueira. Antônio, boa tarde, querido. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite novamente, padre. Para mim é uma honra. Se eu pudesse, teria você sempre aqui também, em todos os meus programas, cara. Sempre disponível. É muito querido. Você e a sua esposa. Ali, mostra a esposa do Antônio ali, ó. Olha lá, Magal, mostra lá. Simpaticíssima, inteligente. Demais, tá bom? Cristina, não tem pra ninguém, tá? É isso aí. E aqui ao meu lado direito, minha gente, nosso querido doutor Rossoni, é isso? Especialista em coluna e hérnia de disco. Doutor Guilherme, muito boa tarde. Boa tarde. É uma honra nesse formato aqui, tê-lo pela primeira vez no nosso programa, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar novamente, agora no novo formato aqui do programa, sempre é muito bem. Grande muito bem doutor recebido Guilherme, aqui. gente bonita, simpático. É isso aí, estou muito feliz, obrigado, viu? E ele também já é da casa, né? Nosso querido, ele é divertido, nosso querido Roger Florencio, professor, livre docente de medicina oriental. Eu! Roger, Padre! sempre junto. Só gente importante, né? Ah, cara, eu tô na cota. Eu fico aqui só na rabeira, cara. Tem que ter algum torto. Torto sou eu, gente. Só gente ilustre eu. Tá vendo? Gente, vamos pro pensamento do dia, antes do padre convidar você para enquete. Dá uma olhada nesse pensamento, eu quero a opinião da mesa. Ó, minha vida parece um livro de matemática. Olha isso aí, ô, Antônio. Recheado de problemas. Eita! Mas será que a vida é só... A vida, eu acho que ela é um pouquinho disso tudo, né? Eu acho que a vida de um ser humano, você tem que aprender a saber conviver com tudo. Né? Com as conquistas, com as alegrias, com as perdas e com os problemas. E é nos problemas que muitas vezes o homem cresce. O ser humano, ele tende a amadurecer, e pode falar, eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu estou passando por alguns perrengues da vida, como todo mundo passa, e isso só me fortalece, isso me dá mais vontade de viver, de lutar. Não sei, esse é o meu pensamento, mas eu não sei o pensamento de vocês. A vida de vocês é um livro de matemática, Antônio? E por que não? Se tem problema, e assim, a própria matemática, ela nos ensina a resolver problemas. Problemas. E
a maioria gritante dos problemas tem solução. Então, a nossa vida, se a gente fosse comparar com um livro de matemática, nós estamos pensando no quê? Numa forma de traduzir em verdades e também na melhor solução possível as nossas dificuldades. Perfeito, mas assim, só que tem uma coisa também, a nossa vida não é só recheada de problemas, né, doutora Raquel? Eu também concordo, eu não encaro os problemas como algo negativo, eu vejo os problemas como forma de superação, como forma de você estar preparado para aquilo que você almeja, porque todos nós temos também objetivos. Então, se a vida é um livro recheado de problemas, também no ápice com objetivos. Então, todos os problemas estão lá para serem solucionados. Muitas vezes, alguns podem ser colocados de lado, porque algumas vezes esses problemas serão solucionados por si só, e ali a gente tem os nossos objetivos a serem alcançados. Que legal, é isso aí, tá vendo? Doutora Raquel aqui, vou falar, hein? Ô, doutor Guilherme, e aí, como que o senhor entende isso? O senhor também encara isso muito assim, até o senhor lida muito com muitas pessoas com dores, etc e tal, e não é só problema, a vida realmente é um livro de matemática. Acho que é um livro cheio de desafios. Cheio de desafios. De matemática, de história, de biomedicina, de sociologia. E foi como o doutor Raquel pontuou, né? Esses desafios, né, a gente tem que aprender com eles. Lógico que a gente sempre quer vencer os desafios, mas muitas vezes você errar, tombar, cair, ser derrotado, às vezes te constrói como uma pessoa ainda melhor. Você aprende com esses erros. Então, a vida te dá essas oportunidades de você superar desafios sozinhos, superar desafios com outras pessoas que te trazem uma carga de experiência ainda maior, pessoas com quem você se espelha. E na medicina isso não é diferente. Eu gostei muito desse papo de falar do livro, que se colocaram o exemplo como um livro de matemática, mas eu colocaria também um livro de geografia, porque eu também fui formado em geografia como professor, para o homem se encontrar. Eu acho que os problemas também, eles, como vocês todos falaram um pouquinho, para ele é uma grande possibilidade de você se encontrar, você se autoconhecer e você chegar ao encontro de um homem praticamente, não digo perfeito, mas um homem que consegue se auto-resolver muitas vezes, não é, Rogério? Eu acho. Agora eu tenho uma questão. O que é problema? O filósofo não gosta que eu fale isso, mas é assim, a gente tem que ter um parâmetro. Tem uma ONG a qual eu admiro demais, Amigos do Bem, que eles lutam contra a fome e a miséria no sertão nordestino. E quando eu olho, eu acho que eu tenho um problema, eu olho muitos vídeos daquela ONG e eu falo, essas famílias não têm comida. As crianças morrem de inanição. Que me perdoem os demais, aqui em São Paulo eu acho que isso não existe. Uma criança morrer de fome, a criança ficando molinha e morre. E eles se depararam com isso lá e estão ajudando a resolver de uma forma muito bonita. A Alcione, que é a presidente dessa ONG Amigos do Bem. Então, eu sei que você não gosta dessa posição que fala que acaba a gente alinhando para baixo, mas muitas vezes você olha um problema e fala, tá bom, eu tô com essa bucha para resolver. Qual que é a solução? É A, é B, é C? Essa solução não está nas minhas mãos. O que eu faço? Joelho no chão, Deus, eu fui até aqui, daqui para frente é o Senhor, eu não sei mais o que fazer. Sim. Eu não sei mais o que fazer. Sim. Mas existem muitos problemas que eu tenho, que eu olho e falo, mas é tão pequeno perante ao universo. Então, o que será que é problema pra gente? A gente também tem que averiguar o que é problema. Tem vezes a pessoa tem uma coisa tão minúscula, uma criança que não foi bem naquela matéria na escola, a família quase se acaba. Pô, mas é que a questão, acho que do problema vai muito da psicologia de cada um, né? Porque cada pessoa tem que ser respeitada na sua devida psicologia. E às vezes aquilo que pra ela tá sentindo como um problema. Mas e pra nós, pra mim, já não é. E eu acho que eu levo de boa aquilo. Então eu acho que a questão do problema, ele é bem... Ele é muito amplo, ele machuca. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dores. Posso até dizer que estou passando por um agora, mas a gente olha e fala, meu Deus, me ajude e vamos ver o que dá. Sim. O que não pode é assim, bobeira, isso não é nada. O que não é nada para você, para aquela pessoa, é um bonde imenso e tá acabando com ela. Gente, olha aí, nós estamos falando muito, demos a comparação do livro, então nós vamos colocar nossa enquete agora aqui. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Biblioteca e diante disso a nossa enquete do dia é: você não frequenta uma biblioteca há mais ou menos de 2 anos?
há mais ou menos, tá? Há mais ou menos de 2 anos, tá? Então vamos lá, eu não sei se hoje em dia, principalmente a nova geração, por causa da internet, hoje a consulta, né, no nosso, como fala, celular, ele passou a ser uma biblioteca ambulante, não é? Então, depende, a gente consulta, mas indo na biblioteca, eu não sei, eu quero saber a sua opinião então, é a enquete do dia, quero que você fale realmente, né? Você não frequenta uma biblioteca há mais ou menos, há quanto tempo? Há 2 anos, mais ou menos, tá? Fala aí, o que vocês acham? Você está frequentando biblioteca, Guilherme? Então, biblioteca presencial realmente tem desde a época da faculdade, alguns poucos anos, né? Mas na medicina, a gente tem uma velocidade de conhecimento cada vez mais acelerada. Produção de conhecimento científico a todo momento. A gente se baseia muito em artigos científicos, né? E até esses artigos científicos serem condensados num livro para gerar um conhecimento e aparecer numa biblioteca, isso já passa muitos meses ou anos. Já ficou até ultrapassado, já veio outro. Então a gente se baseia hoje em plataformas digitais, onde a gente assina, tem acesso aos artigos mais recentes, e ainda assim, tudo que a medicina é capaz de gerar de produção de conhecimento científico, a gente não consegue absorver. Por dia, são milhares de artigos científicos publicados das mais diversas especialidades. Então a gente tem que se focar naquilo que é a nossa especialidade, aquilo que é o nosso objetivo de estudo, a nossa área de atuação. Então, assim, todo dia a gente está recebendo um artigo novo, uma atualização nova. Então, estamos na biblioteca virtual praticamente todo dia. É todo dia. É isso aí, gente. Ó, vamos à notícia já, a primeira notícia aqui. Tá pegando fogo o nosso programa, hein? Até o Barba chegou aí agora, ó. Ministra da Saúde. E aí? Diz que terapia contra câncer no sangue será tratamento revolucionário para a população. Células de defesa treinadas. O tratamento com o CAR-T-cell, acho que é isso, né? Envolve a retirada de glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo do paciente, por meio da coleta de sangue pela veia. E aí, gente, ó, a ministra está dizendo aí que essa terapia aí vai ser revolucionária, hein? Doutor, me permite? Fala. Acredita em milagre, padre? Eu acredito. Muito. Bastante. Isso é um milagre da ciência. Isso é um milagre da ciência. Eu estudei alguma coisa, isso daí eu posso afirmar que é aquela coisa mais ou menos assim, os cientistas estavam olhando, não está dando certo. Se a gente procurar a história, vai aparecer. E estava olhando e não está dando certo. Mas se a gente fizer isso aqui, deu certo. As pessoas estão tratando com isso, padre. Em 30 dias, o câncer está remindo. Olha isso. Isso é milagre da ciência. Isso, eu como um homem, um dia a gente vai se encontrar com o Criador e eu vou fazer uma pergunta. O senhor estava lá, não estava? Ele vai falar, meu amigo, eu dei uma empurradinha na caneta para a pessoa... Quando a gente fala do milagre da ciência, para nós cristãos que cremos em Cristo, a gente sempre reporta a Deus, né? Porque Ele deu ao homem, seja ele crente ou não, a capacidade dessa viradinha que você deu aqui, ó, para que pudesse ter esse momento, essa possibilidade de cura aí. É emocionante ver isso, é emocionante. É um sorinho. É um sorinho que Vamos falar uma coisa... Com todo respeito ao nosso amigo neuro, não é uma baita de uma cirurgia, aquele cuidado, é um sorinho. 40 minutos, 30 minutos a pessoa recebe aquele sorinho, com todo respeito, tá? Um sorinho. Em 30 dias você vai fazer novamente os exames falando, é milagre, será que isso aí já pode ser um precedente do sangue? Para outros departamentos do câncer também, claro que cada área ela tem uma raiz, tem um para o quê, um porquê. Mas será que pode ser já um precedente com curas dos outros, doutor? Exato. Como você falou, a gente tem muitos tecidos, muitos órgãos no organismo e vem desses tecidos diferentes tipos de cânceres, né? Então, essas terapias são terapias que a gente chama de alvo-dirigidas, né? Então, são estudos que realmente vêm avançando muito, né? Se falar disso há 5, 10 anos atrás, ela está falando aqui que era uma grande falácia, né? Uma fake news, né? E demanda grandes investimentos, né? De investimento financeiro, porque você faz estudos genéticos, de marcadores de biomoléculas que fazem parte da natureza daquele tipo específico de câncer, né?
e eles conseguem isolar algumas células específicas do nosso organismo, que são as células de defesa, como a gente falou, os glóbulos brancos, e algumas são até geneticamente modificadas para atacar único e exclusivamente aquele tecido cancerígeno, doentio. Isso é uma perspectiva de ganho na medicina, de avanço muito grande. Lógico que a gente tem estudos ainda, né, numa fase muito embrionária. Você pode ver que todos esses testes aí estão sendo feitos, já tiveram suas fases de atuação em animais, agora estão tendo terapias experimentais em alguns seres humanos, para alguns tipos de câncer específicos. Tem que deixar bem claro que não é para todo câncer, não é que isso aí vai ser a cura de todos os cânceres, mas talvez seja o passo inicial para que daqui a alguns anos grande parte dos cânceres sejam realmente mais bem controlados, até mesmo curados. Que legal. São 2 só, né, por enquanto. Acho que é linfoma, acho que é leucemia. Acho que é 2 ou no máximo 3, mas é o que ele falou com maestria. O caminho está aqui, ó. Abriu a picada, né? Exatamente. Agora é só chegar. Que legal isso, Deus. Né, Raquel? Nossa, e quando a gente fala da doença, do câncer, a gente percebe o quanto aquele doente ele se acomete de solidão, de até desilusão de perspectiva, de saída daquela situação que se torna realmente uma situação desesperadora. E de manhã eu estava conversando com a Monja Cohen, e também em debate sobre o câncer na Jovem Pan, e ali ela passa uma sensação de solução dos problemas, que era o primeiro debate aqui, a primeira fala da enquete, né? A solução dos problemas, que quando vocês têm os problemas de frente, você tem a suportabilidade, então você tem que aceitá-lo para solucionar. Então, a fala dela, sim, eu acredito em todas as religiões e respeito muito, e eu acredito que a gente não consegue superar sem Deus, sem milagre. A ciência, muitas vezes, as leis, elas não explicam situações que acontecem, só pode ser realmente uma força divina para que a gente tenha realmente esperança por dias melhores, né? Por solução. Você está esperançoso também com essa façanha aí, Antônio? Não. Eu sou bastante cético. Não com relação a essa nova forma de tratamento. O que me deixa muito, até envergonhado, se assim eu pudesse dizer, é que nós temos mais ou menos 700 mil novos casos por ano de câncer. Nós temos 240 mil pessoas morrendo todos os anos de câncer. E nós temos mais de 60% de pessoas com câncer de próstata, tanto do lado 66 de próstata e 65 alguma coisa para câncer de mama. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, mas eu sou contra pessoas terem que esperar mais de 170 dias para poder começar o tratamento. Depois de um diagnóstico de mais de 60 dias, e depois a gente percebe que um tratamento como esse, que custa milhões de reais, para 1, 2, 3 pessoas, e hoje a gente tem, é só abrir as páginas da internet e ver o que acontece, o desenvolvimento de verbas que foram dadas para determinadas cidades de maneira inadequada. Então, quer dizer, a minha preocupação é o pobre, a pessoa que mais precisa, não terá nada disso. Então, para que serve a ciência? Minha gente, eu estou falando que aqui na Rede Vida a gente fala de altos assuntos, hein? E é polêmico mesmo, e eu gosto disso, para a gente abrir esse tipo de conversa mesmo aqui, né? Porque a gente está cansado, assim, de só ficar sendo levado que nem peixe, como diz Malaquias. Senhor, nós estamos parecendo peixe, todo mundo faz o que quer com a gente. É isso aí, tá certo? Gostei, o padre já volta aqui. Tem mais notícia aí, eu gosto dessas coisas polêmicas. Eu gosto. Ei, meu Deus do céu. Olha, atacada por pitbulls, escritora Rosiana Murray respira sem aparelhos e já se comunica com os filhos por estímulos. Justiça decreta a prisão preventiva dos donos dos pitbulls que atacaram Murray. Vítima que perdeu um braço e tem estado de saúde grave ainda, viu, gente? Foi atacada na rua onde mora, nas regiões dos Lagos. Tá aí, ó, gente, ó. Aí a questão é complicado, né? Porque a gente não vai falar do animalzinho. Pitbull é um cachorro que, se tiver os devidos cuidados, se tiver a noção também daquilo que é a raça dele,
não vai ter problema nenhum. É uma criança. Um pitbull criado assim, ele é uma criança. Só que assim... Mas se ele é criado para caça... Pois é. Aí como é que você está educando, que fala? Adestrando. Educar é o ser humano. Ou educar também, né? Pode ser? Eu não sei. Bom, como é que você está colocando rédeas nesse cachorrinho, nesse animalzinho? Aí acontece esse tipo de coisa aí, ô Roger. Olha aí. Aquilo, pelo que eu li quando apareceu a reportagem, eles pularam o muro da casa. Então assim, nós não estamos aqui para discutir. O bichinho... Pô, olha o que eu vou falar aqui. Eu acho que o bichinho é igual a gente. Se você é criado pelo pai, pela mãe, como eu fui, com amor, com carinho, leite com pera, né? Você vai ser um cara calmo. Pera com leite ninho. Pera com leite ninho. Você vai ser batido com leite ninho. Você vai ser um cara calmo, bonzinho e tal. Agora, se o cara é criado na violência e tal, ele vai ser rude. Eu acho que eu posso afirmar que o cachorro também é assim. O bichinho, ele é criado por criança, com carinho. A gente vê relatos na internet que o pitbull, nossa, a criança brinca, tira a comida da boca dele. Agora, se os donos adestram ele para ser um cão de guarda, eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, que dependendo do local precisa de um cão de guarda, mas, pô, me põe um muro alto. Mas, doutora Rosiane, a senhora é delegada. Raquel. Desculpa, Raquel, perdão. Rosiane é a Rosiane escritora. É a que foi a vítima e escritora. Doutora Raquel, é um caso para nós, assim, né? Não a senhora que já está acostumada um pouco com questões mais problemáticas, assim. Nesse caso, os donos não tiveram intenção nenhuma de que houvesse esse crime. Praticamente foi um crime, né? Tadinho. Os cachorros que parece que pularam, não foram eles que falaram, pula. Mas houve o quê? Um descuido da parte deles, é isso? A gente tem uma teoria no direito penal, por exemplo, aquela cerca elétrica ou até aqueles obstáculos pontiagudos nos muros para uma proteção daquela residência. A gente poderia falar que é uma legítima defesa. Só que a gente fala que é uma legítima defesa já pré-ordenada quando, sabendo que aquilo é fatal, mesmo que for um bandido, um criminoso, ou até uma criança pula, morre, se machuca, é eletrocutada, o dono ele vai responder não por uma ausência de intenção ou de crime. Não vai ter uma escusa da prática do crime, porque já ultrapassou ali a defesa. Poderíamos falar que os animais ali, que seriam para uma proteção da própria residência, quando sem o cuidado adequado, poderia sim estar prevendo que algo grave estaria para acontecer. Então a gente poderia até, talvez a preventiva, não li qual foi o que ensejou a representação pela prisão preventiva dos donos do Pitbull, mas talvez por um homicídio, uma tentativa de homicídio, quando não houve o cuidado e aí o dolo foi... a gente fala que é uma diferença quando alguém dirige um carro, se embriaga e mata alguém. Ele não teve o menor cuidado com a consequência do ato de beber. Então, a consequência, matar alguém, praticamente foi pré-ordenada. Foi dolosa. Diferentemente, se foi um acidente, ele atropelar alguém, e aí seria um homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, nesse caso, talvez o próprio Ministério Público ou a polícia no auto de inquérito policial e o judiciário entenderam por algo bem mais gravoso do que simples ali não cautela, né, não observação da cautela de guarda de animais, porque não dá ensejo uma prisão preventiva. Doutora, se me permite, então mais ou menos assim, o que você falou sobre a cerca elétrica, aqueles ouriços, né? Uhum. Vamos dizer que aquilo foi colocado a 2 metros de altura. Eu tenho 1,80 m, 2 metros eu ponho a mão fácil, então eu posso me cortar, eu posso tomar um choque, eu posso me ferir por isso. Agora, se aquilo é colocado a 6 metros de altura, não tem como, sem má intenção, eu chegar naquele local. Seria a mesma coisa com o cachorro. O cachorro, se tem um muro de 3 metros, 3,5 metros, ele não consegue pular. Mas se tem um muro de 1,5 metro,
ele pula e pode atacar. É isso que a doutora falou? Praticamente isso. A grosso modo, para nós. Ficou muito boa a analogia, é praticamente isso. Sabendo que que os animais tinham o potencial de ferir gravemente ou matar alguém, eles não tiveram a cautela necessária, já sai da esfera da culpa. É um ato já proposital, é um ato de não se importar com as consequências negativas daquela situação. Que eles têm o dever de cautela e de cuidado e de cautela ali na guarda do animal. Então, por isso que deve ter sido argumentos e ali a posição para a representação pela prisão preventiva. Que coisa horrível, né? Ser atacado por 2 pitbull, que coisa horrível. Uma monstruosidade isso. Um cachorro para cada 5 pessoas já temos no Brasil. É o mercado mais promissor de shampoos, enfim, outras coisas. Shop. Os pet shops da vida. 25 mil pessoas morrem por ano no mundo por conta de cachorro. É a 5ª maior Ataques de cachorro. de ataque de cachorro. Meu Deus do céu. Só que veja, 36% no Brasil é de cachorro vira-lata. Pitbull é menos do que esses cachorrinhos mequetrefe que tem por aí, né? Mequetrefe. Não fala assim! Esses feitos em laboratório, né? Aquelas você não sabe coisinhas. se late, se tá gritando, se tá pedindo pelo amor de tudo Deus. a pilha. É tudo a pilha. A grande questão é que o Pitbull, ele é muito mais... Forte. Ele é muito mais forte. É. Então, quer dizer, esse é o grande problema. Tem pessoas que eu falo que são anormais, que eles ainda injetam bomba. Sim. Bicho, Igual o você... dono, que o dono faz alterofilismo e quer deixar o cachorro para manter a fisionomia do cachorro e ele brutal. Perninha fina E brutal, para botar medo. Imagina. É complicado isso, hein? Vamos lá. Temos mais notícias aí, hein? Temos mais notícias aí. Daqui a pouco eu vou querer ver como é que tá aquela enquete, se o pessoal tá indo realmente na biblioteca. Vamos ver daqui a pouco, tá? Avanços e desafios na terapia de transplante de células-tronco para AVC isquêmico. Uma alternativa terapêutica para tratar esse problema que tem ganhado projeção nos últimos anos é transplante de células-tronco mesenquimais, né? Enfim, essas células multipotentes são capazes de se diferenciar e produzir qualquer tipo de célula necessário num processo de reparação. Moçada, diz aí pra mim. Ó, células-tronco. Ninguém abre a boca. Tá aí um catedrático nisso? Fala um pouco sobre isso aí que depois... Não, fala muito. A gente tem que aproveitar um homem desse. Não, ele vai falar muito, mas eu quero dar uma reparada nisso aí, né? Vambora. Vai. Com certeza. Células-tronco, elas já são conhecidas da medicina há cerca de 100 anos já, né? Elas são células que existem desde a origem da nossa vida. Desde quando a gente é um zigotinho lá, um óvulozinho, um embrião se proliferando. E, logicamente, depois nas outras fases da vida, feto, recém-nascido e adulto, elas existem numa menor quantidade. Elas costumam normalmente ficar alojadas principalmente na medula óssea, no adulto, na criança. E é justamente isso que a gente falou nessa descrição aí. São células embrionárias que elas são o que a gente chama de indiferenciadas, ou seja, são células que não são especializadas, mas que tem um alto... Como assim não são especializadas? O que é uma célula especializada? O neurônio é uma das células mais altamente especializadas do nosso organismo. Um hepatócito, que é uma célula do fígado, é uma célula já especializada. Naquela função. A célula vai do fígado, ela só vai fazer células pro fígado. Entendi. A do neurônio só vai fazer neurônio. Traduzir, tá? E aí, essas células elas têm capacidade de diferenciar em mais de 200 tipos celulares que compõem os tecidos e órgãos do nosso organismo. E a gente sabe que quando a gente coloca ela em um determinado tecido diferente de onde ela estava, ela tem a capacidade de replicar a função daquele tecido. Então, eu posso pegar uma célula mesenquimal, né, uma célula-tronco, e colocar num tecido de cartilagem que está degenerada, num tecido miocárdico, né, tecido do coração, que sofreu um processo de infarto, uma área lesional, no músculo que foi estirado, num tendão que foi rompido. Isso tudo é um potencial infinito das células-tronco. Só que a gente tem ainda realmente estudos também, como a exemplo da terapia do câncer, né? Ainda em estágios muito iniciais, em estágios embrionários. Existe a aplicação de células-tronco, né? Já com algum certo grau de validação científica, ou seja, já tem alguns estudos mostrando o benefício dessas células para implantes delas no tecido músculo-esquelético, ou seja, nos músculos e em algumas articulações, principalmente joelho, quadril e ombro.
A parte de implante de células-tronco no AVC isquêmico ainda está numa fase puramente experimental. Inclusive, também tem sido utilizada em algumas pessoas vítimas de traumatismo raquimedular. Fraturas na coluna, seja na cervical, na torácica ou na lombar, que ficaram tetraplégicas ou paraplégicas, né? Com o objetivo de tentar restaurar aquele tecido que foi danificado de forma severa. Os estudos já saiu daquela fase de estudos em animais, também tem bastante estudo já em fases iniciais, experimentais em humanos, alguns muito promissores, outros estudos mostrando que o benefício ainda é questionável. Mas, como a gente sempre fala aqui na medicina, para a gente chegar numa grande terapia revolucionária, você tem que ter um start, tem que implantar ali um embriãozinho, uma sementinha para começar a proliferar, né? E isso na medicina da dor, na medicina regenerativa, né, na nossa área, puxando um pouquinho a sardinha, né, a gente tem visto um grande impacto do uso dessas células em articulações, em grandes articulações, ombro, joelho, quadril, um benefício bem menor e que os estudos ainda mostram que é um pouco questionável na região da coluna lombar, entendeu? Mas que tem melhorado, por exemplo, grande parte dos pacientes, né, com dores crônicas, ajudando a regenerar cartilagem, ajudando a regenerar alguns tipos de tecidos. Olha, eu não sou especialista sobre células-troncos, né? Porque a minha vida é ser sacerdote, sou um sacerdote da Igreja Católica, mas desde pequeno, a gente sempre ouviu muita questão sobre a célula-tronco, de onde ela é tirada, o que ela é necessariamente, apesar de todos os benefícios, como o senhor muito bem explicou, e a ciência muitas vezes usa. A minha grande pergunta é essa, né? Essas células-troncos, elas são retiradas de quem? De um ser humano? Elas podem ser retiradas em várias fases. O cordão umbilical, logo que a gente nasce, tem uma quantidade elevadíssima de células-tronco. Então, hoje é muito comum ter bancos de células-tronco de congelamento. Então... Pena que é muito caro. É muito caro. A manutenção, mensalidades muito caras. Então, logo que o neném nasce, já aspira ali uma quantidade significativa, guardado num banco. E essas células que são retiradas, elas depois, em análises bioquímicas, laboratoriais, elas são induzidas a continuarem proliferando. E até, dependendo do tipo de fatores que você utiliza, elas vão se diferenciando já fora do corpo. Agora, quando a gente faz esses procedimentos regenerativos, a gente tira células-tronco do próprio paciente. Em ossos longos, a gente consegue retirar, por exemplo, os ossos que a gente mais utiliza é o osso aqui do quadril, o osso ilíaco. Então, a gente, com uma agulha grossa, a gente perfura esse osso, aspira essas células, coloca numa centrífuga e aplica. E quando o casal quer engravidar e aquelas, como é que chama, que eles guardam os óvulos, os espermatozoides. Também é tirado dali também? Porque eles falam que alguns cientistas falam que ali eles já não vão ser mais seres humanos, estão congelados. Não é isso? Então, na verdade, por exemplo, a mulher, o casal que está tendo dificuldade de engravidar, ou que não é o momento da fase da vida agora, e que daqui a pouco ela vai envelhecer e os ovários vão envelhecer, e isso aí acaba aumentando, dificulta primeiro a capacidade reprodutiva da mulher, reduz, e aumenta a chance de malformações congênitas. Então, muitas mulheres que estão chegando ali nos seus 35, próximos 40 anos, acabam coletando, por extração mesmo, por meio de técnicas de agulhamento, né? Retira esses ovos, eles são congelados, né? E numa fase mais tardia, eles podem ser implantados novamente. E aí, eles armazenados em devidas temperaturas, né? Congelados. E depois colocado no ambiente preparado específico, né, com a temperatura certa para aquela célula, com os ingredientes, vamos dizer assim, específicos para o desenvolvimento daquela célula, ele é capaz de... Entendi. Que também ele pode ser usado como uma célula-tronco, é isso? Nesse caso? Se você parar para ver assim, na definição, uma célula-tronco, uma célula que é capaz de regenerar todas as outras células. Então, quando você junta o espermatozoide e o óvulo e vai formar lá o zigoto, ele vai virar todas as células do organismo. Perfeito. Então, a maior célula-tronco... Mas eu acho que não, acho que o pouco, quase nada que eu sei sobre esse assunto, dos óvulos e tal, não é utilizado para esse fim. Eu sei onde o padre quer chegar. Que eles pegam aquilo, exatamente, porque não é chegado para aquele fim. Eu não sou especialista nisso. Não é chegado para aquele fim. Porque como igreja, a partir do momento que você congela, que no caso do óvulo, isso aí para nós não condiz, porque ali é um ser humano. E a partir do momento que você, por mais que alguém diga, mas ele não vai reproduzir mais um ser humano.
A igreja afirma que ali é uma vida. E você usar uma vida, tirar essa vida para gerar um benefício para o outro, isso aí não tem um fim útil. Nesse sentido, assim, não são retirados os gametas, né, o espermatozoide, o óvulo, com o objetivo de produzir células-tronco para você implantar em outras pessoas. Isso é com o objetivo de reprodução em mulheres ou em casais que têm dificuldade de engravidar ou que têm um desejo mais tardio de que isso aconteça. Porque você congela a idade dessas células. Sim. E a mulher continua envelhecendo, só que a célula vai congelada. Congelada. Gente, o assunto é bom, hein? Outra notícia aí, esquentando aí, ó. Essa aqui é bom, hein, ô meu querido Antônio? Essa aqui você vai gostar. Você vai gostar muito dessa. Sabesp é autorizada a reajustar tarifas em 6,4% a partir de maio. O aumento foi chancelado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. O reajuste foi autorizado juntamente com a divulgação de uma nota técnica, disse a Sabesp, acrescentando que a deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passará a vigorar a partir do dia 10 de maio agora. Viu que notícia maravilhosa, Antônio? Para quem? Cara, eu não sei. Ó, vamos pensar, padre. Primeiro que não é que eu sou contrário a aumentos. Não é isso. Que agora, por exemplo, a partir do dia 1º de abril, acho que os medicamentos foram reajustados, não é isso? Bom, tudo aumenta de certa forma. Se esse 6,4 é pouco ou muito, eu não sei. Eu só acho que é muita coincidência com a ideia de que nós vamos privatizar a Sabesp. Eu sou a favor da privatização. Tá bem? Eu sou a favor. Você é a favor? Sou a favor. Tá. Apesar de ser a favor, eu acho que existem questões que são muito coincidentes. Então, aumentar o valor em 6,4, enquanto nós temos uma inflação de 3, alguma coisa, isso é um indício um pouco estranho, ao meu ver. Mas eu não tenho certeza disso tudo que eu estou dizendo. Apenas indícios e ordem lógica na minha cabeça. Só isso. Doutora, o que a senhora acha, doutora Raquel, a Sabesp é autorizada a um reajuste de 6,4%? Eu gostaria que os salários, pelo menos os servidores públicos, também fossem, ou houvesse uma autorização de um aumento, por exemplo, dos policiais. Que hoje o salário dos policiais é um salário deboche, com salários que não correspondem com a inflação, né? Não existe uma atualização inflacionária, então, ano a ano. Aliás, em março seria o ano para adequar de acordo com a inflação do mês que passou. Então, eu vejo que os serviços públicos, quando prestados, há uma cobrança e há um aumento correlato. Agora, os servidores públicos, principalmente no que tange a área de segurança pública, professores, saúde, continuam com seus salários estagnados. Perfeito, perfeito. É uma situação sempre complicada essa de aumentos aí, né? Os senhores também concordam que realmente há uma necessidade de ter um reajuste, porque a gente sabe que a população gasta muito, aumentou muito a população, precisa ter todo um tratamento que a Sabesp precisa fazer, mas tem essas questões também um pouco políticas que o nosso querido Antônio colocou, mas não justifica esse 6,4%, né? Exato. E assim, a Sabesp ajusta 6,4%, teve medicamento que subiu 18%, 19%, e aí você vai vendo a conta de eletricidade, luz, que também foi reajustada, daqui a pouco vai ter mais um reajuste. Quando você vai ver a conta do público em geral, aumentou em 50%, com esses mínimos ajustes, e o salário da população não teve nenhum ajuste, né? Não sofre ajuste anual, né? Não tem os benefícios, e as próprias as políticas públicas lá, né? Por exemplo, Bolsa Família, também não sofrem esses reajustes, não vão aumentando proporcionalmente. Mas eu acho que tem só mais um detalhezinho, desculpa, tá? Mas é assim, isso é uma teoria só. A água tinha que custar mais caro, mas por uma outra questão pedagógica. Porque o nível de desperdício que nós temos da água é absurdo. Mais de 30% de toda a água produzida, que retira a água, limpa a água e fornece a água, mais de 30% é desperdiçada. Então, se a gente fizesse uma pressão de valor, em princípio, a gente teria uma redução do desperdício. Mas isso é só teoria, tá? Não, mas você tem razão. Eu acho que é uma maneira de educar o público também, de conscientizar que a água
ela é uma riqueza natural e é essencial para a vida humana. E se tem desperdício, aí é crime, hein, doutora? Não, é crime. Não é verdade? Ético, pode ser imoral. Pô, o pessoal fica pegando água lá fora que nem ouro. Furto sim. Não é? Sim. Agora aqui... Furto de energia. Não, e aqui desperdício dela. Tem gente que passa sede aí nos outros países. Água potável não tem. Eu acredito que poderia ter também uma sanção, ou talvez aquele bloqueio quando se utiliza bloqueia, até né? o nível. Agora, aumentar você já está previamente já sancionando aquele que nem praticou o crime, entre aspas, né? Aquele que nem... Porque tem aqueles que são educadíssimos para não desperdiçar, mas tem aqueles que não estão nem aí, né? Mas eu sei que na Austrália, por exemplo, existe ali até multa pelo próprio estado ali, o governo, se você utiliza a água de forma inadequada, se você lava a calçada ou lava o carro sem autorização. Então, alguns países, eles olham... Eu tenho só uma dúvida, quem está em casa. Eu não sou muito bom em matemática, quem é bom em matemática é meu filho Vinícius. Mas vamos, você que está em casa, a sua conta é R$100. Daí o governo autoriza um aumento de 6,4%. Se eu não estou errado, R$100 mais 6,4%, essa conta daria mais ou menos uns R$107. R$106,40, vamos jogar para R$104. Boa. Gente, na casa de vocês, eu não vou falar na minha, mas na casa de vocês, quando tem esse aumento, fecha essa conta? A sua conta vinha R$100. Ai, olha, aumentou 5%. Ai, agora veio 105. Na minha casa nunca vem isso. Queria colocar isso aqui na mesa porque é interessante que uma conta de R$230 surge um aumento de R$100. Vai para 300. Mas cadê os 6,4? Então, isso é uma coisa para a gente também ver que esses aumentos são tão complicados. Sempre foi e sempre vai ser, pelo que eu estou vendo. A minha média é R$100, aumentou 6%, 106, 135. Olha, vamos ver aqui a nossa enquete. O padre fez aquela pergunta sobre a questão se as pessoas estão indo na biblioteca para ler um bom livro. Vamos ver. Ó, a enquete ficou, deixa eu ver, põe ela aí para o padre ver. A enquete. Vamos ver aquela enquete para a gente perceber como é que ficou. Olha lá, 82,5% há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos eles vão. E 17,5% há menos de 2 anos. Olha, a maioria há mais de 2 anos, tá certo? Que legal, gostei. Acabou aqui já o programa? Não, mas meia hora. Padre, mandar um abraço para os meus pacientes que estão me esperando lá. E a turma dando um feedback pra gente aqui, parabenizando o programa, que um não atropela o outro. Falou que achou assim maravilhoso. Todo mundo aqui é palmeirense. Todo mundo respeita. Mas aqui é difícil, né? Cada um é especialista numa área, a gente tá aprendendo com cada fala, né? Todo mundo aqui é campeão, né, filho? Palmeirense. Rogério, tamo junto. Beijo, sempre. padre. Nós estamos juntos. Volta logo aqui. Volto. Doutor, o senhor promete que o senhor volta? Com certeza. Gostei muito. Prometido a primeira vez, prometido a segunda. Muito agora. competente aqui o nosso querido doutor Guilherme, tá? Doutora Raquel. Padre. Que Deus abençoe você. Amém. Volta aqui no meu programa Com depois. certeza, com certeza. Tá? Isso aí, vamos dividir junto com o Padre Juarez. Com certeza. Tânio, você é brother do padre, querido. Amo você. Rezo pelo senhor, só reza por mim, ó. Acordo. Demais, o Antônio. Gente, eu amo muito vocês também aqui. Deus abençoe. Te espero hoje. Tem missa, hein? 7h30 da noite, lá na Nossa Senhora da Lapa. E que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigadão, galera. Valeu!